No início do ano passado, o Acre foi castigado por uma das piores enchentes de sua história. As águas do rio Madeira engoliram parte da BR-364, única rodovia que liga o nosso estado ao restante do Brasil. Sem ela, faltaram produtos nas prateleiras e houve racionamento na maioria dos municípios. Uma verdadeira calamidade pública. O desastre teria sido muito pior, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se não existisse a BR-317, também conhecida como Rodovia Interoceânica ou Estrada do Pacífico. Essa via foi fundamental para socorrer o Acre durante a cheia de 2014 e tem o potencial para ser tão ou mais relevante agora. É dela que venho falar hoje nessa tribuna. A Interoceânica é o resultado de um investimento de mais de R$1 bilhão. Do lado brasileiro, a estrada se estende desde Boca do Acre, no Amazonas, até o município acreano de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Dali o asfalto avança até os portos peruanos de Ilo e Matarani, no Oceano Pacífico. Esse eixo rodoviário recente traz a possibilidade de um intercâmbio comercial benéfico ao Acre, meu estado, como o que ocorreu durante as enchentes do ano passado. Na pior fase da cheia de 2014, a rodovia interoceânica foi essencial para diminuir o sofrimento dos acreanos, num cenário de grave desabastecimento. Cerca de 2.000 toneladas de artigos peruanos chegaram ao Acre por essa estrada. Naquela época, em razão do quadro emergencial, a Agência Nacional de Transporte permitiu que as transportadoras do Acre trouxessem produtos peruanos ao Brasil com mais facilidade e menos burocracia. O fluxo de mercadoria se intensificou durante a crise para evitar uma calamidade maior, senhoras e senhores senadores. No entanto, a afluência de produtos peruanos só continuou enquanto o Madeira transbordava. Bastou que o nível do rio baixasse para que o comércio desses produtos sofresse redução. O fato, senhoras e senhores senadores, é que dispomos de um modal rodoviário novo, mas pouco utilizado, por fatores logísticos, cambiais e burocráticos. A rodovia interoceânica não consegue concretizar todo o seu potencial para o comércio. No âmbito logístico, há um problema de custo de fretamento. Os caminhões partem carregados, seja do Brasil ou do Peru, mas retornam vazios, encarecendo o transporte. Uma solução seria criar condições para produtos da região norte, como castanha e madeira, fossem transportados para os portos do Peru nos mesmos caminhões que traziam mercadorias para o Brasil. Outra questão logística a ser solucionada diz a respeito à manutenção da rodovia no Acre. Segundo o DENIT, a BR-317 não só possui sinalização deficiente em alguns trechos, como está sendo comida pela erosão em outros. No caso mais grave, na altura do quilômetro 285, a erosão já levou embora metade da pista de rolamento. E o tráfego é feito na faixa restante. A preservação daquela adequada da rodovia é o mínimo que podemos esperar e, se desejarmos solidificar o comércio com os peruanos. Quanto ao fator cambial, é preciso lidar com a valorização do novo sol, a moeda peruana. Ela subiu quase 20% no último ano, aumentando os custos para os importadores acreanos. Porém, acordos comerciais podem amenizar os efeitos do câmbio desfavorável, ampliando a quantidade de negócios entre o Acre e o Peru. Não bastasse as barreiras logísticas e cambiais, os empreendedores do Acre têm que lidar com os obstáculos erguidos pela burocracia nacional. A burocracia é, com certeza, um dos maiores entraves para a viabilidade comercial da Estrada do Pacífico. Os fornecedores peruanos têm encontrado muitas dificuldades ao exportar para o Brasil. Segundo os andinos, as normas brasileiras são complexas e a obtenção de licenças de importação é bastante demorada. Além disso, os peruanos acham custoso atender às demandas
sanitárias e fitossanitárias brasileiras, ao exportar produtos de origem animal ou vegetal. Desfazer o nó burocrático é crucial para tornar viável o comércio rodoviário entre o Acre e o Peru. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os empresários brasileiros e peruanos anseiam pela implantação de um centro alfandegário integrado entre os dois países. Há, inclusive, um projeto de iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana, que prevê a construção de um centro binacional de atenção fronteiriça entre as cidades de Assis, Brasil, e Añapari, que é do lado peruano. Infelizmente, esse projeto não prosperou. Um centro binacional de atenção fronteiriça reúne em um só lugar o controle de pessoas, veículos e mercadorias e equipamentos que irão atravessar a fronteira. São instalações especialmente projetadas para prestar os serviços de fiscalização migratória, aduaneira. Concedo a palavra ao nobre senador Sérgio Petecão. Senador Gladys, primeiramente queria lhe parabenizar por trazer esse debate à tribuna do Senado, falar dessa rodovia, né, a BR-317, do lado brasileiro, e a transoceânica do lado peruano. É a mesma estrada. Semana passada, tive o prazer de mais uma vez ir lá. Eu acompanhei esse debate da construção dessa estrada, quando então o governador Jorge Viana, eu era presidente da Assembleia, fui em várias reuniões em território peruano, porque existia um debate onde a estrada deveria passar, se passava por Puno, se passava por Cusco, mas a verdade é que a estrada está pronta. Eu visitei o porto de Ilo, visitei o porto de Matarame várias vezes, né, onde é os portos mais próximos que dão acesso a essa rodovia. A verdade é que a estrada está lá. Mas ontem, semana passada, eu trouxe aqui a tribuna desta casa um debate. Nós temos um pequeno problema. Eu não vou nem me ater à estrada, porque a estrada em território brasileiro faz até vergonha. Se você fizer uma comparação da rodovia em território brasileiro com a rodovia em território peruano. Agora, essa última vez, eu fui até Puerto Maldonado. Fica a 230 quilômetros ali de Assis, Brasil. Atravessa a ponte e fui até Porto Maldonado. A situação do pessoal da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que trabalha ali naquela alfândega, naquela região da fronteira ali, que nós tivemos um projeto que foi votado aqui nessa casa, que foi aprovado, que só falta ser regulamentado, que é a situação do adicional de fronteira. E semana passada eu pedi aqui para que a nossa presidente Dilma resolvesse a situação. Quando eu estive lá na alfândega, fui cobrado pelo pessoal da Receita Federal, fui cobrado pelo pessoal da Polícia Federal, sou cobrado diariamente pelo pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que até hoje o governo não tomou a decisão. O senhor traz aqui um assunto, está aqui o senador Hilder. O senador Hilder, a convite nosso, ano passado esteve lá, ele fez questão de conhecer a rodovia em território brasileiro, saímos de Rio Branco de carro até Añapari, e ele me questionava, senador Petecão, por que essa terra do Acre não produz? Por que essas terras do Acre não gera renda, não gera emprego? Nós vamos exportar o quê para o Peru? Se no Acre hoje praticamente nós não produzimos nada. Ou tem uma política do governo do Estado de incentivar a produção, de criar
políticas para atrair empresários, para que possa investir no nosso Estado, ou então, senador Gladys, não ficar no que estamos. Como o senhor está dizendo, houve essa grande enchente e nós, no Acre, tivemos que defender do Peru, importar alguns produtos sob pena da nossa população passar dificuldades como passou. Então, eu queria lhe parabenizar. Esse é um tema que nós temos que trazer sempre aqui para que nós possamos estar tentando sensibilizar as autoridades brasileiras da importância que é essa rodovia, a transoceânica, que liga o Acre até o Peru, que liga o Brasil até o Peru. O ideal seria que o nosso Estado estivesse produzindo. Aquela rodovia não pode ser apenas como um corredor, que hoje o que se passa por ali vem de Rondônia, vem do Mato Grosso. Eu queria, e o projeto foi esse, do investimento que foi feito nessa rodovia, foi para que o nosso Estado do Acre pudesse produzir e comercializar o nosso produto com o nosso vizinho Estado, o nosso vizinho país, que é o Peru e a Bolívia. Então, quero te parabenizar por trazer esse debate à tribuna do Senado. Parabéns, senador Gladys. Lhe agradeço, senador Sérgio Petecão. São instalações especialmente projetadas para prestar os serviços de fiscalização migratória, aduaneira e sanitária com maior rapidez, aumentando o dinamismo dos negócios. Hoje, em Assis Brasil, a alfândega abriga 4 auditores e um técnico da Receita Federal, além de 4 agentes da Polícia Federal. Há também um posto do Ministério de Agricultura na fronteira. Mas esse aparato está muito longe de oferecer a capacidade de atendimento de um CEBAF. O posto de fronteira em Assis Brasil terá que robustecer sua infraestrutura e ampliar sua equipe, de modo a facilitar a atividade comercial entre o Brasil e o Peru. Solidificar o uso da Estrada do Pacífico é tornar mais eficiente a vida das quase 800 mil pessoas que vivem no nosso estado, o estado do Acre. Muitos artigos peruanos percorrem um caminho menor do que seus equivalentes brasileiros para chegar ao nosso estado. Isso significa prazos de entrega mais curtos e menos desperdício no carreto. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho pedir ao governo federal que implemente ações capazes de concretizar o comércio pela interoceânica. Venham apelar ao executivo que implante o novo centro alfandegário, dispense melhores cuidados à BR-317 e, acima de tudo, desburocratize as transações comerciais na fronteira entre Assis Brasil e Anhapari. Já é hora de deixar o comércio internacional florescer naquela região em tempos normais, sem a necessidade de enchentes. Os acreanos agradecem. E, senhoras e senhores senadores, hoje venham falar sobre a BR-317, mas amanhã venham falar sobre o absurdo que está acontecendo na BR-364, que liga Rio Branco à minha terra natal, Cruzeiro do Sul, a falta e a presença do nosso Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, para que recupere imediatamente a nossa BR-364, porque senão só tapa buraco não vai resolver a situação. Era o que eu tinha a dizer.